que curioso. É. Pessoa formada em teologia. Tu acha que o que tu tiver... Falando sério, sem brincadeiras. Tu acha que o que tu tiveste lá na faculdade de teologia, certo? Alguma coisa tu consegue conectar com as coisas que tu faz hoje, assim, de Com alguma certeza. forma? Eu aprendi a escrever lá, né? Eu não sabia escrever como uma pessoa que, sei lá, sai do ensino médio e acha que sabe escrever, assim. Sim. Aí, tanto que a minha nota maior para eu ter conseguido a bolsa para entrar foi uma redação, né? A redação que eu fiz teve uma boa nota. Mas em teologia eu aprendi a escrever, porque tem até uma frase de um teólogo, um axioma de um teólogo, não lembro quem que disse isso, mas que ele fala que a espada do teólogo é a pena, né? É a caneta. Sim. E é isso, né? A teologia, ela é uma sistematização da fé, né? Ela não é um estudo do que é metafísico. Ela estuda a fé e como ela se organiza. Pelo menos a teologia num ponto de vista acadêmico, né? Claro. Não era uma teologia confessional, era uma teologia num ponto de vista de vamos entender como funciona o dogma, vamos entender como funciona a doutrina, como as denominações se organizam, entender um pouco sobre a história, de como o cânone foi formado, essas coisas todas. A parte mais acadêmica que você pode utilizar o método científico em cima, né? Tanto que uma pessoa que é ateia pode fazer teologia e ainda assim ser um ótimo teólogo do ponto de vista acadêmico. Mas eu aprendi a escrever lá e aprendi também a organizar melhor as minhas ideias lá. Eu acho que muito do que eu utilizei em comunicação depois eu devo muito à teologia, porque a experiência acadêmica, ela é assim, né? Se você não está comendo mosca na sala de aula, se você está fazendo um bom trabalho, um bom artigo acadêmico, você está fazendo entrega um bom TCC e coisas do tipo, prestando atenção, você entende que o método acadêmico, o método científico, você precisa justificar, você tem lá o objetivo, você tem o problema para resolver, você tem que ter uma argumentação, você precisa buscar fontes. Então, eu fui trabalhar com jornalismo. O jornalismo é isso, né? O jornalismo é você, buscar as fontes. Eu dei essa notícia, mas quem falou isso em qual circunstância? Essa fonte é confiável? Você tem algum registro que mostra que lá não tem, mas onde está a credibilidade disso? Sim. Então, o jornalismo, enquanto uma ferramenta de comunicação, ele está muito próximo dessa coisa de como o método científico funciona, né? Um bom jornalismo, né? Porque claro. A gente está num período que é bem complicado, porque todo mundo que tem acesso à internet acaba escrevendo o que quer e nem tudo é jornalismo. Não, é um absurdo. Tem gente que não faz preparação nenhuma e se acha apresentador e podcaster e tudo mais. Então, eu tava falando mais do pessoal mal intencionado. Não, eu entendi. Tá tudo bem. Mas se você quer, tal como Martinho Lutero, ficar, ai meu Deus, eu sou tão ruim, aí fica contigo. Mas é o seguinte, eu sinto que foi um primeiro passo muito importante. Não tenho dúvida de que eu sou hoje um comunicador melhor, por ter passado por essa experiência inicial. Porque eu vejo muitos colegas meus que passaram pelo jornalismo, já chegaram meio ali, não sei o que e tal, e eu fico pensando, será que se eu não tivesse prestado mais atenção, tivesse já também sido mais calejado por uma primeira faculdade, será que talvez eu não tivesse, naquele período super corrido que eu estava trabalhando também, deixado passar a faculdade só pegado, sabe, concluído, meio que sem absorver? Não sei, eu sinto que eu cheguei lá já um pouco mais... Amaciado, exatamente. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu meio que sabia. Eu sei o que é um artigo acadêmico, eu sei como é que faz um TCC, eu sei como as regras do jogo funcionam, né? Sabe por que tu está lá? Acho que é o mais interessante, né? Eu também tive essa coincidência de ter feito 2 faculdades, comecei na ciência de computação, depois fui para desenvolvimento de jogos, na qual eu sou formado, e realmente, quando tu vai para a segunda faculdade, tu assim, ok, agora eu sei por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, e parece que tudo se abre pra ti, né? Só é muito mais cansativo, né? Porque você tá pensando, eu meio que quase que emendei uma na outra, então eu falei assim, a hora que era o momento de eu fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma coisa, eu não quero mais saber de vida acadêmica agora, eu preciso de um descanso. E bem agora é o período que eu tô falando assim, eu já terminei a faculdade, eu terminei em 2019. E aí rolou uma enrola, tranca um período, abre outra, fica devendo TCC. Mas eu terminei tudo em 2019. Vai fazer 5 anos já. E agora eu tô naquele período que eu falo, putz, agora eu tô querendo, acho que estudar de volta. Eu quero voltar, quero fazer... Até já olhando uma especialização aí, pensando se ano que vem eu já faço e tal. Mas é isso, eu sinto que... por mais bizarro que seja, falar, eu sou um cara que trabalha com entretenimento, com videogame, com tecnologia, e eu tenho esse passado que eu fui fazer teologia. Hoje eu sou ainda um cara que você encontra aqui uns pelos brancos na barba, né? Fiz 36 agora, você ainda fala, nem é tão bizarro, mas quando eu tinha 18 anos,
20 anos eu falava para as pessoas que eu tô fazendo teologia e tal. Não, as pessoas não conseguem conectar as coisas, né? Mas eu acho que é isso que é legal, de a gente poder conversar e ir conectando e colocando essas pedrinhas uma em cima da outra pra fazer sentido, entende? Pra dizer, tá, o Dias, putz, agora faz sentido. Nós somos uma soma de experiências e que eu vi uma vez, eu não lembro quem foi uma entrevista do Jô Soares, não lembro se foi Washington Oliveto, da publicidade, era alguma personalidade grande falando. Eu lembro que era criança e acho que meus pais estavam assistindo, eu peguei essa frase, eu nunca mais esqueci. Era meio que um incentivo a pessoas fazerem duas coisas diferentes. Sim. Então, tinha um exemplo lá de uma pessoa, a pessoa é música, trabalha com música, é musicista, mas aí a pessoa fez engenharia, sabe? Você ter duas coisas que são discrepantes, aparentemente, elas complementam muito melhor a sua visão de mundo, né? Você sim. Uma cosmovisão muito mais interessante. Por exemplo, você fez ciência da computação, que é uma coisa bem... né? É pragmática e fechada. Exatamente. E você trabalha com desenvolvimento de games, que é um negócio que envolve design, envolve uma parte artística, envolve a experiência. O que vai instigar o jogador e dizer que isso aqui é gostosinho de jogar? Exato. Entendeu? Não, eu tive modelagem, tive a parte de artística, tive roteiro, que eu disse assim, o que eu tô trabalhando em roteiro? Pra que vai servir isso na minha vida? E depois, muitos anos depois, a gente lançou uma série de TV na qual eu fui roteirista e diretor. Então, é uma coisa que tu ficou olhando assim, acho que o clássico, você tá em casa dizendo assim, eu tô tendo essa aula aqui, isso aqui não vai me servir pra nada. Pra que eu vou usar Bhaskara? Exato. Aí chega naquele momento da sua vida, você tá nos Jogos Mortais, pra você passar ali vivo pra próxima etapa, você tem que fazer Bhaskara. Exato. Parece besta, mas a Bhaskara até... bem bom esse exemplo, porque eu fiz um jogo de surf que precisava de muitas curvaturas, né? O vôlei, Super Vôlei Brasil, era usar... x ao quadrado mais x. Cara, não é possível que eu vou ter que usar esse negócio. É o único jeito. Porque num jogo de esporte, especialmente com bola, tu vai trabalhar sempre com a curvatura da bola e a bola se joga sozinha. Tu só tem um trigger de um lado. Então tu tem que saber fazer realmente a curvatura da bola a partir de um ponto e tu faz isso funcionar. Mas eu vou te dizer que, assim, eu tenho uma frustração na minha vida que não me dá bem com exatas. E eu fui descobrir que depois uma coisa que não é muito minha culpa, né? Eu descobri, esse ano eu fui diagnosticado com TDAH. Eu sei que todo mundo no TikTok acha que tem TDAH, mas eu fiz o teste... Mas eu tenho de verdade. Eu fiz o teste neuropsicológico lá e eu tenho. É um grau baixo, né? Mas eu tenho TDAH e isso fez muito sentido pra mim. Um monte de dificuldades que eu tinha na escola e tal. Eu falei, isso faz sentido. E assim, eu nunca fiz o outro teste, mas eu tenho, assim, 90% de certeza que eu tenho descalculia. Que é meio que a dislexia de números, né? Então, eu tenho todos os sintomas. Eu tenho dificuldade com direita e esquerda, eu me confundo, eu não consigo gravar fórmula, eu tenho muita dificuldade em ordem de número, né? E isso sempre me trouxe muitos problemas durante o período escolar, em que eu tinha que, né, tanto matemática quanto outras coisas, até a química, né, que você tem que também gravar umas fórmulas e tal. E aí eu digo que é uma frustração, porque, assim, comunicação é uma área completamente lascada no cenário atual. Especialmente com a internet, que te dá mais possibilidades, mas também todo mundo pode ser comunicador. Fato. E aí, tá super lotado, né? Você quase não tem espaço para comunicadores. Alguns poucos conseguem se destacar. Às vezes você tem a vaga, mas a vaga ela não é bem remunerada. Sim. E aí, a menos que você esteja, sei lá, você seja uma pessoa que trabalha numa Globo da vida ou algo do tipo, é muito difícil. Até lá, agora tá todo mundo é freelancer lá. Todo mundo, tem esse negócio, todo mundo PJ lá, exatamente. Né? Mas assim, é um PJ que paga bem por lá, eu imagino. Por um período muito específico. Tá. Tu fecha o contrato. Mas enfim, comunicação é um problema. Mas eu já pensei nisso, falei, cara, por que... Nossa, eu queria tanto olhar para números, isso não me causar urticária, porque eu poderia ser engenheiro, poderia ser... trabalhar... Eu pensei nesses anos atrás, aí, quando a coisa estava realmente em crise, falei, quanto de matemática eu preciso saber para ir trabalhar com a área de TI, com a área de desenvolvimento, de software e tal? Porque eu falei... Esse é um mercado que tem tudo para crescer. Hoje tem sido da comunicação seriamente, assim, em anos passados. Acho super interessante tu dizer isso, da questão de mercado. Tu disseste que tem uma super produção da parte de comunicadores, né? Tipo assim, da parte de jornalismo tá super sucateado, talvez, de certa forma, porque qualquer um pode ter o seu programa, né? E lançar o negócio. Esse foi só um pedacinho do episódio. Fica aqui e assiste o episódio completo. E depois,
Comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiser estar no canal, Rossad, clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,